Eu gostaria de pedir, nesse momento, para que Deus alicerce o nosso coração em Sua palavra, de tal maneira que tudo aquilo que for construído a partir de nós e a partir de hoje permaneça. O que nos separa do amor de Deus não é a nossa humanidade imperfeita, mas sim nossa mundanidade. Fomos criados para sermos humanos, mas do jeito de Deus. Eu creio nisso. E eu creio que a fé cristã é a essência para a vida do ser humano, para qualquer indivíduo. O pecado nos afasta de Deus, nós sabemos disso, mas nossas limitações humanas nos aproximam desse Deus que é ilimitado. E esse Deus nos convida, a nós, meros humanos, a pastorear o seu rebanho da maneira como ele sonhou. Por isso eu quero ler um texto com você, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. E esse texto vai dizer o seguinte: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem para ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O Pedro que relata essas palavras é o mesmo Pedro que teve diversas experiências com Jesus de sua humanidade imperfeita. Esse Pedro. E Jesus encontrou algo nele de muito valor que eu creio que ele encontra em muitos dos seus discípulos aqui nessa terra. Integridade. Não há nada mais revolucionário no mundo do que a nossa integridade diante de Deus. E isso implica em dizer sim e não na presença do próprio Deus. Às vezes somos chamados a sofrer por causa da nossa integridade. Talvez você esteja passando por isso nesse momento. É possível sim sofrer fazendo as coisas certas. É preciso cuidar da nossa integridade e deixar Deus cuidar da nossa reputação. Você e eu fomos chamados para liderar o seu rebanho em alto nível. Porém, líderes autoritários infantilizam sua igreja. Por isso eu quero que vocês entendam que servimos liderando e lideramos servindo. E é só possível ser igreja forte com ovelhas fortes. Toda vez que a igreja tentou usar o poder como ferramenta de liderança, saiba disso, ela foi destruída pelo poder. Entenda essa palavra em nome de Jesus. Toda vez que a igreja tomou partido do homem, ela se partiu ao meio por causa do homem. Por isso Paulo fala a respeito de algo muito precioso na carta que ele escreve a Roma, a igreja em Roma. Ele diz o seguinte, Romanos capítulo 2, versículo 11: pois em Deus não há parcialidade. Devemos servir todos igualmente, devemos olhar para todos igualmente e devemos nos comparar a todos igualmente. É dessa forma que Jesus nos olha. Toda e qualquer postura, quer seja boa ou ruim, reflete a sua integridade, saiba disso. Por isso, uma pergunta cai muito bem aqui nesse momento. Será que estamos fazendo tudo na presença de Deus? Será que você que está aí na sua casa está fazendo todas as coisas na presença de Deus? Será que você está tomando as suas decisões na presença de Deus? Será que você, com os seus pensamentos, estão conduzindo a sua vida e a sua família na presença de Deus? É uma pergunta que precisa ser respondida todos os dias da nossa vida. Porém, a consequência clara dessa integridade a Deus é: Deus nunca nos envia para lugares ideais.
Ele nos envia para lugares reais. Saiba disso, esse lugar é real, a sua casa é real, esse tempo é real, a Lagoinha Church Porto Alegre é real, você é real. E é nesse lugar, é nesse tempo, e é com você, comigo, que Deus fará o extraordinário. Entenda isso. Não esqueça disso. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você, a sua imperfeição, a sua humanidade, o seu jeito de ser. Jamais permita que alguém diga que o seu jeito atrapalhe a expansão do reino de Deus. Isso é uma mentira do diabo. Deus quer usar você nesse tempo e agora. Saiba disso. Você crê nisso? Creia nisso, meu irmão. Devemos impor as nossas mãos sobre caráter, não sobre talentos. Devemos impor as nossas mãos sobre pessoas reais, não sobre personagens perfeitos que são criados e que são colocados à vista como modelos de uma vida que não existe. Queremos e vamos avaliar as responsabilidades que serão dadas na nossa igreja com maturidade. A maturidade que você demonstrar, é dessa maneira que precisamos lidar. E se nós encontrarmos imaturidade, ajudaremos a alcançar a maturidade. Mas se nós encontrarmos maturidade, entregaremos responsabilidade. Não existe outra maneira para a expansão do reino de Deus. Não existe outro jeito da igreja local ser representante de Jesus nessa terra. Só que, acima de tudo, todos receberão a mesma oportunidade. É dessa maneira que nós queremos construir essa igreja. É com esse olhar, olhando para todos de forma igual, olhando para você como Jesus olha. Provavelmente nós falharemos, claro que falharemos porque somos humanos, mas o Espírito Santo que habita em nós vai nos ajudar a reconhecer isso e avançar. Não parar, avançar. Eu acredito que o reino de Deus é espiritual, mas ele também é material. O reino de Deus tem querubins, tem serafins, mas também tem homens e mulheres imperfeitos. O reino de Deus está nos céus, mas também o reino de Deus está aqui. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Palavras do próprio Jesus. Por isso, nosso principal objetivo deve ser o que Deus está fazendo em nós e não o que nós estamos fazendo para Deus. Devemos perguntar para Ele: Deus, qual é a obra que o Senhor está fazendo em minha vida? Porque nós sabemos que a partir de nós, a nossa igreja receberá o reflexo de Jesus. A partir de nós, a nossa família conhecerá Jesus. A partir de nós, o nosso bairro, a nossa cidade conhecerá Jesus. Essa deve ser a nossa maior preocupação. E eu acredito que teologia sem obediência precisa ser questionada o tempo todo. A boa teologia necessariamente nos leva à oração e ao temor. É dessa maneira que a palavra de Deus precisa ser lida. A igreja, sim, deve aceitar todos, mas não tudo. Aqueles que aceitam o Evangelho devem viver como o Evangelho diz para viver. Nós precisamos entender e olhar para a palavra de Deus, que ela é 100% prática, 100% prática. E de que maneira nós devemos viver o Evangelho? Devemos viver o Evangelho com fidelidade, com temor, em obediência e com fé, porque nós não podemos esquecer que sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer decisão que você tenha que tomar em prol do reino de Deus, qualquer decisão que o Espírito Santo estiver desafiando você a tomar, tem que ser dado um passo de fé. Essa é a igreja que Jesus sonhou. Essa igreja está sendo construída aqui por homens e mulheres fiéis, por homens e mulheres que têm temor, por homens e mulheres que obedecem a Deus e por homens e mulheres que têm fé. E quando nos adequamos à realidade da palavra, Jesus retribui a sua igreja com o poder do Espírito Santo de Deus. E esse poder nos dá confiança para viver crendo que nada é capaz de nos separar do amor e dos propósitos de Cristo. Existe uma história sendo construída ao nosso respeito e nada pode nos impedir.
Nada pode nos impedir, porque o amor de Deus, o poder de Deus é muito mais poderoso do que qualquer intervenção que possa haver nesse mundo sobre nós, sobre a igreja dele. Por isso devemos ensinar como viver e como morrer em Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio diário. Por isso, quando olhamos para Jesus, vemos Deus como Ele é e o homem como ele deve ser. E eu quero terminar esse tempo pedindo para que vocês meditem na palavra de Deus, mas não apenas meditem na palavra de Deus, mas que vocês possam aplicar a palavra de Deus em todo o tempo, por menor que seja o texto que você meditou. Viva isso, coloque em prática, ande em obediência, ande por fé, ande com temor. Sirva esse Deus com toda a força que há em seu coração, nos seus braços, com todo o seu entendimento. Viva isso da melhor maneira possível. E eu quero dizer para você que eu tenho sido muito abençoado e também confrontado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Para quê? Para orar, para meditar, mas para viver o Evangelho de Jesus nesse mundo, para viver em obediência, para agir em obediência. Esse é o compromisso que minha casa e eu fizemos a Deus. E esse é o compromisso que minha casa e eu fazemos com essa igreja amada que Deus nos deu, com a igreja de Jesus estabelecida nesse lugar, com a igreja da Lagoinha Church em Porto Alegre. Oro para que o Espírito Santo revele a cada um de vocês a sua perfeita, boa e agradável vontade durante toda essa jornada que Ele mesmo preparou com as suas próprias mãos, por amor a mim e a você. Deus abençoe e que você possa viver intensamente os planos que Deus tem para a tua vida